A dinastia espanhola dos Filipes governou Portugal entre 1580 e 1640, altura em que eclodiu uma revolta que afastou os castelhanos do trono. Foram 120 os conspiradores que, na manhã de 1 de dezembro de 1640, invadiram o Paço da Ribeira em Lisboa para derrubar a dinastia espanhola que governava o país desde 1580. Miguel de Vasconcelos, que representava os interesses castelhanos, foi morto a tiro e atirado pela janela. A Duquesa de Mântua, tornada vice-rainha de Portugal, foi aprisionada e expulsa de Portugal. Desencadearam-se ações no sentido de cercar a guarnição militar espanhola no Castelo de São Jorge e foram apreendidos os navios espanhóis que se encontravam no Tejo. Seria ainda no balcão do Paço, na data de 15 de dezembro desse mesmo ano de 1640, que seria feita a aclamação no Duque de Bragança como rei Dom João IV, e foi também dali que foi ordenado que até ao final de 1640 todas as praças e castelos e vilas com alguma importância declarassem a sua fidelidade ao rei. Mas com tudo isto não podemos esquecer que tudo começou com a revolta chamada do Manuelino Nino, em Évora, o primeiro passo para a restauração. Esta revolta, chamada Alterações de Évora ou do Manuelino Menino, em 21 de agosto de 1637, surgiu na sequência do anúncio de novos impostos que sacrificavam muito mais o pobre povo português. O levantamento popular em Évora estendeu-se a todo o Alentejo e Algarve, e só as forças militares enviadas de Castela conseguiram reprimir a muito custo a vontade das populações. O anúncio de novos impostos foi o rastilho da revolta, que começou nas ruas de Évora com o incêndio de casas de nobres e vereadores, representantes da coroa espanhola na cidade, e os comunicados emitidos apareciam um bocado anónimos, mas espalhados numa junta governativa nomeada pelo povo, e eram assinados pelo Manuelino Nino, que era um conhecido personagem considerado louco que viajava pela cidade, e assim se mantinham escondidos os verdadeiros autores destes panfletos. O estabelecimento pelo rei Filipe III de uma renda fixa anual a pagar por Portugal sob o pretexto de socorrer o Brasil, ameaçado pelos holandeses, redundou então numa substancial subida de tributos sobre a pobre população portuguesa. A nobreza e o clero nacionais, para não verem reduzidas as benesses de que usufruíam, concordaram e fizeram recair paulatinamente sobre o povo os encargos desta contribuição. Para esse efeito foi lançado o que foi chamado o Imposto Real da Água e aumentado o cabeção das cisas. Estes impostos viriam a constituir-se no denotator dos acontecimentos que ficaram conhecidos na história como as alterações de Évora ou a revolta do Manuelino Nino. Évora entrou então num sistema de autogoverno e a revolta estendeu-se a outros pontos do Alentejo e do Algarve, assumindo umas grandes proporções. No ano seguinte, Filipe III envia 2 exércitos com um total de mais de 10.000 homens para subjugar o povo das regiões revoltadas. A nobreza mostra-se indiferente e passiva sobre a vinda destas tropas, e estes acontecimentos resistem-se intensos combates em algumas localidades e a repressão é forte. Vários líderes da revolta
são capturados, julgados e mortos. Outros escapam e são dados como réus de sedição e a cabeça dos amotinados. São eles Cizinando Rodrigues e João Barradas, que pelo seu crime foram condenados à morte e por não serem encontrados, são executados em Esfinge, a 17 de março, com muitos pregões prometedores de grandes honras e pagamentos a qualquer pessoa que, vivos ou mortos, os entregassem na mão da justiça. Foram então confiscadas as suas fazendas e mandados salgar, por exemplo, as casas em que viviam em Évora. Gorados os intentos dos vivos, viriam estes revoltosos a reaparecer, curiosamente, em Lisboa, para beijar a mão del rei Dom João IV, depois de 3 anos de clandestinidade, escondidos nos arredores de Évora. Em Vila Viçosa, o povo também se amotinou, desiludido com o abandono a que era votado. Foi junto ao paço e apedrejou mesmo o paço local, onde aquele que seria o futuro rei Dom João IV se dizia que estaria doente. Por muitos tumultos acontecidos, consegue-se acalmar os ânimos com um episódio completamente inusitado, que foi da jovem criança, o príncipe Dom Teodósio, então com 3 anos de idade, ter aparecido para assistir pessoalmente ao colocar de novas balanças nos açougues da vila e em Borba. As mesmas balanças que o povo amotinado e em fúria tinha destruído em agosto. Passados 3 anos da intensa contestação do povo ao jugo espanhol, a revolta do Manuelinho, também conhecida, como já disse, pelas alterações de Évora, foi então o que obrigou a nobreza portuguesa a iniciar a conspiração que viria a resultar na Declaração de Independência de 1640. Também a questão dos interesses económicos, por aquilo que já se vinha passando por volta de 1640, e a ideia de recuperar a independência tornou-se mais forte e elas começaram a aderir todos os grupos sociais. Os comerciantes portugueses estavam desiludidos e empobrecidos com ataques ao seu território e aos seus navios que transportavam os produtos que vinham de várias regiões do Reino de Portugal, continental e insular e ultramarino. A concorrência dos holandeses, ingleses, franceses e a pirataria diminuía-lhes os negócios e os lucros. Os nobres, embora com muitos privilégios, tinham então perdido também muitos outros e eram obrigados a alistar-se no exército castelhano e a suportar todas as despesas. Também eles empobreciam e era quase sempre desvalorizada a sua qualidade ou capacidade que tinham para poder ocupar vários cargos. A corte estava em Madrid e mesmo a principal gestão da governação do Reino de Portugal era entregue a nobres castelhanos e não a portugueses. Na prática, era como se Portugal fosse uma província espanhola governada de longe. Os que aqui viviam eram obrigados a pagar impostos que ajudavam a custear as despesas do Império Espanhol, que também já estava em declínio. Foi então que um grupo de nobres e burgueses, cerca de 400 conjurados, no início, começou a reunir-se secretamente, procurando analisar e ver a melhor forma de organizar uma revolta contra Filipe IV de Espanha, terceiro de Portugal. O Palácio de D. Antão de Almada, que hoje chamamos o Palácio da Independência,
foi o local onde se reuniram os conspiradores que derrubaram do trono Filipe III de Portugal, colocando no seu lugar Dom João IV. As reuniões conspirativas juntaram inicialmente 40 nobres e aconteciam num anexo do palácio, então conhecido como o Palácio D. Antão Vaz da Almada, nome de um dos principais conspiradores. O acesso a este espaço fazia-se por uma das mais movimentadas zonas de Lisboa daquela época, uma situação que serviu de cobertura às atividades secretas. O local, então, encontrava-se o Palácio Paredes Meias com o Colégio de Santo Antão, que era um local onde se encontravam jesuítas, muito procurados para as confissões. Isto, então, ajudou a encobrir as movimentações que conduziam à restauração da independência. Um acontecimento também muito marcante que ajudou toda esta situação dos revoltosos foi a revolta da Catalunha, em 1640. Alimentou então a esperança realmente de uma restauração bem-sucedida. Os castelhanos enfrentavam, na época, várias revoltas e em várias frentes. E os conjurados aproveitaram o momento de freguesa da coroa de Castela para realizar a revolta de 1 de dezembro, que colocou no trono o Duque de Bragança. Sem a revolta da Catalunha, que atraiu o grosso das tropas de Castela, não teria sido possível assegurar a construção ou o reforço das fortificações fronteiriças de Portugal, que nos 28 anos seguintes iriam suster os diversos ataques levados a cabo por Filipe IV de Espanha. Em relação à atuação da nobreza nesta revolta, vamos salientar Dom Antão Vaz da Almada, que de certo modo é o herói desconhecido da restauração. Foi um dos principais conjurados do 1º de dezembro de 1640 e patrocinou a realização no seu palácio de Lisboa, junto à Igreja de São Domingos, das últimas e decisivas reuniões dos conjurados, e até se pode dizer ser ele considerado o líder deste grande movimento. No 1º de dezembro de 1640, participou então no assalto inicial ao Paço de Ribeira e em instâncias suas Miguel de Vasconcelos e a Duquesa de Mantua capitularam e entregaram a Lisboa aos revoltosos. Após a vitória dos restauradores, foi-lhe confiada uma missão fundamental de obter do soberano inglês Carlos II o reconhecimento da independência de Portugal e de um tratado de paz e aliança comercial, o que conseguiu com êxito. Em 28 de janeiro de 1641, e para assegurar esta tarefa, passou a ser o embaixador de Portugal em Londres, secretariado por António de Sousa de Macedo. Portanto, Dom Antão Vaz da Almada regressa a Portugal em julho de 42 e pouco tempo depois foi governador de armas da Extremadura, pelo que em setembro de 1644 foi auxiliar a Vila de Elvas, comandando uma grande ofensiva para chassar as tropas espanholas. Em 1661, mais de 20 anos de guerra tinham deixado o país exausto e as populações desesperadas, com sobrecarga dos impostos e contínuas levas de soldados e a falta de mantimentos e o verdadeiro cansaço de todos e a fome que alastrava em várias zonas do país. Esse ano havia notícias seguras que a Espanha estava a preparar um grande ataque e uma grande invasão a Portugal. Para agravar a situação, muitos países, incluindo a Santa Sé, ainda não tinham reconhecido a nova situação portuguesa. Portugal estava cada vez mais dependente do apoio da Inglaterra
e negociou, por grande necessidade, um novo tratado confirmativo da velha aliança luso-britânica e estabeleceu-se o casamento da princesa Dona Catarina de Bragança com o rei de Inglaterra, Carlos II, o que ocorreu no ano seguinte. A temida invasão espanhola veio mesmo mais tarde a acontecer e depois os espanhóis chegaram a tomar posse de Évora, mas a invasão acabou por ser repelida pelo nosso exército, com nova grande invasão que se seguiu em 1665 e mais uma vez sem sucesso, porque as nossas forças responderam à altura. A Inglaterra ganha então um império por toda esta conjuntura a troco de uma ajuda mais efetiva. O casamento de Dona Catarina de Bragança com o rei de Inglaterra foi fundamental realmente para este fim, mas custou muito ao país. O dote da princesa incluía o pagamento por Portugal de 2 milhões de cruzados. Foi uma importância enorme que estaram muito a reunir. A própria rainha viúva, Dona Leonor de Gusmão, terá dado o exemplo, desfazendo-se das suas numerosas e valiosas joias, e empenharam-se pratas, joias e outros tesouros de conventos e igrejas portuguesas. Durante 2 anos foi necessário dobrar o pagamento dos impostos e das cidades. Além dos 2 milhões de cruzados, o dote da princesa Catarina de Bragança incluía ainda a transferência para os ingleses da posse de Tanger, em Marrocos, e de Bombaim, na Índia. Precisamente com Bombaim, dada pelos portugueses, os ingleses iniciaram a sua grande presença na Índia e aí construíram um grande império que se manteve até a independência indiana e paquistanesa no século XX. A independência só seria reconhecida pelos espanhóis depois de longas lutas e após 27 anos e com a assinatura do Tratado de Lisboa, em 1668, entre Carlos II de Espanha, que assinou em Madrid a 5 de janeiro, e Dom Afonso VI, que ratifica a 13 de fevereiro em Lisboa. O acordo teve a mediação de Carlos II de Inglaterra.